Olá, amigos, tudo bem? Boa noite, como estão? Sejam bem-vindos. Convidamos nosso querido amigo Cristiano, que fará a abertura. Por favor, Cris, é com você. Obrigado, Márcio. Boa noite a todos. Peço aos queridos amigos que neste momento estejamos em concentração, vibrando em uníssono, procurando envolver as nossas auras, os nossos seres, as nossas almas, entrando em contato, ou seja, permitindo sentir o amor do Pai e o Pai que existe em nós, pedindo permissão para iniciar esta atividade maravilhosa nesta noite de domingo, quando todos nos unimos em fraternidade. Saudemos ao nosso querido irmão Jesus, que nos abraça neste instante e conosco presente está, porque aqui em seu nome estamos reunidos. Vamos sentindo o seu envolvimento amoroso e pacífico. E junto a ele, sintamos o abraço fraterno do nosso mentor espiritual, amado irmão que tanto nos quer bem, que trabalha junto conosco e que nos é o esteio nos momentos de dificuldade, quando nos inspira para as melhores decisões, para que possamos estar junto com ele, ao lado do Pai e do nosso querido irmão Jesus. Que possamos, com os pensamentos elevados neste momento, saudar toda a equipe espiritual que nos envolve, os protetores, os amigos que cuidam da higienização dos nossos lares. Vamos nos ligando também com os mentores espirituais que nos amparam neste momento, principalmente a nossa querida irmã Carmen e toda a sua equipe, o nosso amado irmão Corrimão e toda a sua equipe. Nos liguemos ao Mestre, este querido ser que sempre nos abre as portas para o conhecimento e para o trabalho espiritual. Nos liguemos a todos aqueles que trabalham na difusão dos ensinamentos de Jesus em todos os corações cristãos. Junto a estes amados irmãos, saudemos ao mentor espiritual de nossa pátria, querido irmão que é preposto de Jesus no trabalho de evangelização e espiritualização de todos aqueles que nascem sobre as estrelas do cruzeiro. Que possamos nós, procurando ser o evangelho redivivo e em pessoa, ser a ferramenta, o suporte para colaborar com a ingente tarefa deste querido irmão em transformar o nosso Brasil no coração do mundo e na pátria do Evangelho. Junto a ele que nos abraça sempre, nos liguemos a Maria de Nazaré, amada Mãe de Jesus, Mãe espiritual de todos nós, ser amantíssimo que nos envolve em profundo amor e que nos carrega em seus braços, nos elevando até o meigo Rabi da Galileia, este amado irmão Jesus que nos acompanha sempre e que nos deixou o seu legado de amor. Através dele, que é o caminho, a verdade e a vida, possamos nós chegar até Deus, nosso amado Pai, que nos aguarda em seus braços repletos de amor. Quando pedimos permissão para iniciar as atividades desta noite, agradecendo-o por tudo que temos, pedindo forças para sabermos sobrepujar todos os obstáculos de amanhã e, principalmente, nos guarnecendo de esperanças para esse futuro maravilhoso que nos aguarda e que tenhamos mais condições de ajudar do que de ser auxiliados. Pai amado, com o teu amor, iniciamos as atividades desta noite dizendo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje e sempre. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de praticar o mal, hoje e sempre. Que assim seja.
Obrigado, Cris. Muito bom, muito gostoso. Já envolvidos, então, por essa prece, por esse momento, estando todos nós em sintonia, convidamos a nossa colega Daniele, que fará a leitura do Evangelho, os comentários, e também a envolvemos com muito amor e muito carinho. Dani, seja bem-vinda. Obrigado, Márcio. Boa noite a todos. Que a paz de Jesus envolva a todos nós. Hoje nós escolhemos uma passagem do capítulo 16 do Evangelho segundo o Espiritismo. Não se pode servir a Deus e a Mamon. O item 4. Neste capítulo do Evangelho, ele nos traz reflexões sobre a nossa relação com os bens materiais. E a passagem que nós escolhemos é Jesus em casa de Zaqueu. Tendo Jesus entrado em Jericó, passava pela cidade e havia ali um homem chamado Zaqueu, chefe dos publicanos e muito rico, o qual, desejoso de ver Jesus para conhecê-lo, não o conseguia devido à multidão, por ser ele de estatura muito baixa. Por isso, correu à frente da turba e subiu a um sicômoro para o ver, porquanto ele tinha de passar por ali. Chegando a esse lugar, Jesus dirigiu para o alto o olhar e, vendo-o, disse-lhe: Zaqueu, dá-te pressa em descer, porquanto preciso que me hospedes hoje em tua casa. Zaqueu desceu imediatamente e o recebeu jubiloso. Vendo isso, todos murmuraram a dizer: ele foi hospedar-se em casa de um homem de má vida. Entretanto, Zaqueu, pondo-se diante do Senhor, lhe disse: Senhor, dou a metade dos meus bens aos pobres, e se causei dano a alguém, seja no que for, indenizo-o com 4 tantos. Ao que Jesus lhe disse: esta casa recebeu hoje a salvação, porque também este é filho de Abraão, visto que o Filho do Homem veio para procurar e salvar o que estava perdido. Lucas, capítulo 19, versículos de 1 a 10. Então, amigos, essa passagem, à primeira vista, nos parece muito simples, mas ela nos traz ensinamentos muito valiosos. Para compreendê-la, nós precisamos entender quem era esse homem Zaqueu. Algumas obras espíritas nos trazem informações sobre essa passagem, tais como Boa Nova, da psicografia de Chico Xavier, Primícias do Reino, da psicografia de Divaldo. Então, quem era Zaqueu? Zaqueu era um homem muito rico. Ele era chefe dos publicanos. Aquele tempo, o chefe dos publicanos, ele participava como se fosse de uma concorrência pública e ganhava esse título. E os publicanos eram aqueles que cobravam os impostos. E, obviamente, que na visão da sociedade, a cobrança desses impostos era muito injusta. Então, eles, na sua grande maioria, não gostavam dos publicanos, né? Tinham muito preconceito com relação a essas pessoas que cobravam os impostos. E Zaqueu sofria muito, porque ele se sentia muito sozinho, muito desprezado, ele não tinha amigos. Mas o que ninguém sabia era que Zaqueu, ele aproveitava toda aquela oportunidade, toda aquela riqueza que ele tinha, e ele auxiliava todos que estavam ao seu redor.
Muitas famílias eram beneficiadas com a forma como ele empregava o seu dinheiro. Mas apesar de ter toda o amparo material, de toda aquela materialidade que o envolvia, de toda aquela riqueza, Zaqueu, no seu íntimo, se sentia muito vazio. E ele já ouvira falar sobre Jesus e tinha ficado muito curioso de saber quem era aquele homem que comia com os pecadores, que auxiliava aqueles irmãos menos favorecidos, que convivia com eles. E no seu íntimo surgiu um desejo de conhecer aquele ser. E quando Zaqueu ficou sabendo que Jesus estava na cidade, ele se encheu de esperança, né? Mas sempre que Jesus chegava, uma multidão, né? Naquela época era permitido se aglomerar, coisa que a gente hoje não pode fazer, né? Uma multidão se aglomerava de Jesus. E Zaqueu, ele tinha baixa estatura, ele era baixinho, né? Então, ele chegar até Jesus ficou muito difícil, porque ninguém deixava ele passar. Não só porque a sua estatura era pequena, mas porque ninguém gostava dele, né? Ele até chega a oferecer uma moeda para subir num camelo, mas a pessoa, vendo que ele era um publicano, o despreza, né? Então ninguém o ajudou. Mas ele não se deixou abater pelas suas dificuldades, né? Então, ele tinha aquele desejo de ver Jesus e o que ele faz? Ele toma, então, uma decisão e sobe no sicômoro, que era uma figueira, né? Uma árvore. E aí a gente já consegue fazer algumas reflexões, né? Aquele homem que era tão poderoso, que era rico, se sujeita a subir numa árvore, né? Não se importando com o que os outros iriam pensar dele, né? Vence a sua própria limitação, vence a sua própria dificuldade. Ele sente a necessidade de elevar-se. Essa necessidade de elevar-se nos traz uma reflexão, né? Para chegar até Jesus, nós necessitamos nos elevar. Nós necessitamos elevar os nossos pensamentos, as nossas sintonias, né? Nos elevar espiritualmente e moralmente. Então, todas essas passagens de Jesus sempre nos trazem essas nuances que nós podemos aproveitar nas nossas existências. Então, Zaqueu, ao ser percebido por Jesus, né? Quando ele percebe que Jesus o vê naquela árvore, ele se enche de alegria, ele não se sente mais sozinho. O olhar de Jesus para ele, né, faz com que ele se sinta envolvido por toda aquela energia, e se sente muito feliz e muito alegre. A sua casa interior, aquele vazio que antes ele queria preencher de alguma forma, ele sente que aquele vazio é preenchido. E é assim que nós nos sentimos quando nós pautamos a nossa vida dentro do Evangelho, dentro da Boa Nova. Nós nos sentimos fortalecidos, nós nos sentimos alegres. Intimamente, nós sabemos que nós não estamos sós. Mas qual foi a reação daqueles que assistiram àquela cena? Qual foi o olhar deles? Foi um olhar de julgamento, um olhar de preconceito, porque eles não entendiam como que Jesus iria cear
na casa de um homem rico, de um pecador, né? Então, eles ainda estavam confusos com relação a esses ensinamentos, né? E eles apenas viam as aparências, porque eles não procuravam entender e saber realmente quem era Zaqueu. E Jesus identifica em Zaqueu um homem bom. O olhar de Jesus com olhos de ver, com os verdadeiros olhos de ver, identifica em Zaqueu um homem bom. E Jesus nunca condenou a riqueza, né? A riqueza não é um empecilho para a nossa evolução, mas sim o uso que nós fazemos dela, o uso que nós fazemos dos bens que transitoriamente nos são oferecidos. Porque a verdadeira felicidade não está fora. A verdadeira felicidade está dentro de nós, das nossas conquistas espirituais, aquelas conquistas duradouras. Tem aquela passagem que diz: onde estiver o vosso tesouro, aí estará o seu coração, né? Os discípulos, eles confundiram muito essa questão da riqueza, porque numa outra passagem anterior, quando Jesus, o jovem pergunta a Jesus: o que devo fazer para ganhar o reino dos céus? Vende tudo o que tens e segue-me. São duas situações diferentes. Muito provavelmente, naquele jovem, Jesus identificou que a riqueza, a matéria, para ele, era um motivo de perdição. Diferente do olhar para Zaqueu, porque ele sabia que Zaqueu sabia empregar todos aqueles recursos que ele tinha. E qual foi a atitude de Zaqueu diante do mestre? Enquanto eles caminham da árvore até a sua casa, Zaqueu entra em reflexão e revê toda a sua vida. Ele não se sentia culpado, porque ele sabia que ele empregava corretamente todos os recursos que ele tinha. Mas ele sentiu a necessidade de fazer algo mais. E ele não pede absolutamente nada para Jesus, nem para ele, nem para sua família. Ele apenas oferece, né? Oferece a dividir toda a sua riqueza, né? E se porventura ele tivesse prejudicado alguém, ele devolveria 4 vezes mais. Na lei mosaica, havia uma regra de que se alguém roubasse alguma ovelha, né, algum animal, ele deveria devolver aquilo 4 vezes. E Zaqueu amplia ainda mais essa oferta, né? Porque ele se sentia renovado, ele se sentiu imensamente feliz, né? E ele sentiu a necessidade de se reconciliar com aqueles que porventura ele tivesse prejudicado. Então, essa história de Zaqueu é uma história de olhares. Primeiro, o olhar da multidão, esse olhar de julgamento, de preconceito, esse olhar que todos nós precisamos trabalhar em nós, a não julgar apenas as aparências. Vemos o olhar de Zaqueu, um olhar de esperança, um olhar de busca, um olhar de humildade, de reconhecer as suas dificuldades, as suas faltas e trabalhar por elas, né? Trabalhar para se melhorar. E por fim, vemos o olhar de Jesus, um olhar amoroso, que identifica, né, aquilo que para os outros está escondido. E assim,
como Jesus se colocou diante de Zaqueu, com esse olhar amoroso, ele está permanentemente diante de nós. E assim, para finalizar, eu gostaria de deixar uma reflexão. E nós? Estamos nos elevando espiritualmente para perceber esse olhar amoroso de Jesus? É isso, irmãos. Muito obrigada. Obrigado, Dani. Então, a Dani fez um questionamento para a gente, né? Como é que nós podemos, nesse olhar, nos elevarmos e nos reconciliarmos, né? E estarmos muito mais próximos do Mestre. Alguém poderia fazer um comentário dentro desse contexto que a Dani nos colocou? Cris, por favor. A Dani foi muito poética na sua colocação, muito linda e muito inspirada, e principalmente na questão da troca de olhares. Eu sempre tenho comigo que quando o olhar de Zaqueu encontrou o olhar de Jesus, nós temos que o céu tocou a terra e a terra tocou o céu, e ali eles se encontraram. Como bem colocou a Dani, eu achei muito bonito, Jesus coloca que todos nós, ou todos aqueles que desejam mudar, ou que padecem o preconceito dos olhares da maioria, merecem consideração, merecem respeito. Jesus deixou isso bem claro neste ensinamento, estando todos nós fadados à perfeição, e também fadados à felicidade, ou seja, ninguém tem condição de saber quando e em que momento alguém pode querer iniciar sua transformação. Ninguém pode ser desprezado por seus feitos, por qualquer coisa assim, porque ele pode querer mudar em qualquer momento. E nenhum de nós sabemos qual é o momento que alguém pode querer mudar. Então, condenar o erro, tudo bem. Não compactar com o erro, melhor ainda. Mas ver sempre no que erra aquele filho de Deus em processo de evolução, como todos nós, destinados todos à perfeição e também à tão ditosa felicidade. Por isso que Jesus também fala, né? O Filho do Homem veio buscar e salvar o que tinha perecido, o que estava perdido. Mas, na verdade, todos nós já estamos salvos. Basta nós trabalharmos os ensinamentos, não sermos omissos no bem, porque não basta nós só perdoarmos. Além de perdoarmos, nós não podemos ser omissos no bem. E assim nós vamos construindo a nossa perfeição. Então, os exemplos de Zaqueu e de Jesus chegaram até nós para que nós pudéssemos refletir, como a Dani bem colocou, sobre quem somos, o que fazemos com a boa nova que Jesus nos trouxe, há mais de 2000 anos, hein, meus queridos amigos? Nós estamos escutando tais ensinamentos há mais de 2000 anos. E o que nós temos posto em prática deles? É outro questionamento que eu deixo para nós pensarmos. Obrigado pela oportunidade. Obrigado, Cris. Tassir, quer comentar? Cris não. Quem busca, acha. Quem procura, encontra. Felizes são esses, como o nosso amigo Zaqueu, que procurou, em cima de uma árvore, um encontro fabuloso com Jesus. E eu acho que é uma página... A Dani foi maravilhosa na colocação dessa página, e acho que ela é maravilhosa para nos inspirar. Quem busca, acha. Quem bate, se abre. Obrigado. Obrigado, Tassir. Mais alguém gostaria de fazer um comentário? Fique à vontade.
Márcio, Pois não? para todos os irmãos que Jesus nos dá todas essas oportunidades, né? E colocar também que Chico Xavier nos deixou um ensinamento grandioso, né? Que nós não podemos voltar atrás e começar de novo, mas podemos começar agora, né? E fazer um novo fim na nossa história. Nós podemos iniciar. Jesus nos dá essa oportunidade. Ele está sempre aberto. E que não devemos, como a Dani disse, o Cris, não devemos fazer julgamentos, que isso não é do nosso ser. O nosso ser é amar, colocar em prática o que o nosso Mestre Jesus nos deixou. Todo o seu legado, todo o seu ensinamento e todo o seu amor. Obrigado, Giba. Mais alguém? Então tá bom, amigos. Estamos encaminhando para o nosso encerramento, né? O título hoje, a Dani comentou sobre Jesus em casa de Zaqueu e Jesus na nossa casa. Esse é o Evangelho no Lar, fazendo o trocadilho, né? Para que possamos fazer justamente esse link, né? Como disse bem o Tassir, precisamos buscar. Quem busca, acha. E nesse momento final, convidamos a nossa colega Marina, que fará a prece de encerramento e as vibrações gerais. Por favor, Marina. Obrigada. Vamos então, meus irmãos, eu os convido a fecharem os olhos para que nós possamos nos voltar para dentro de nós mesmos, nos elevando, nos posicionando dentro de nós mesmos, dentro da nossa casa, nosso lar, buscando em Deus, em Jesus, o amor, a proteção, buscando os bons espíritos, nossos mentores que nos acompanham, os nossos mentores familiares que também nos acompanham, velam por nós, nos orientam, nos apaziguam na invisibilidade, no seu imenso amor. Vamos agora nos entregando à nossa fé e visualizando o nosso lar cheio de luz, luz de amor, luz de diálogo, luz de paciência, luz de gratidão, de perdão, luz de renúncia, de persistência, de boa vontade, luz de bem viver, de paz. Paz no nosso lar, paz nos nossos corações, nas nossas mentes. E neste momento, nós vamos vibrando por todos aqueles que amamos. Que os seus rostinhos possam desfilar pelas nossas mentes, sorrindo. E nós vamos pedindo a Jesus que os abençoe aonde estiverem. Que os ilumine, que os guarde em saúde, esperança, fé, bem-estar. Pedimos a Jesus que envolva os nossos amigos e também aquelas pessoas mais difíceis para nós, que especialmente recebam o nosso abraço de carinho, o nosso abraço de amor, mesmo dentro de qualquer dificuldade que nós possamos ter com pessoas próximas ou não. Que nós possamos, nesse momento, superar e ir além. Vamos vibrando pelos nossos trabalhos, vamos vibrando pela nossa fé, pela nossa evangelização,
E assim, repletos de amor e de luz, nós vamos buscando a água que deixamos para fluidificar. Vamos colocando a nossa mão direita sobre essa água e vamos irradiando de dentro dos nossos corações tudo aquilo que de melhor consigamos enfeixar nesse momento para dirigir a esta água, para que ela seja o nosso remédio, para que ela possa nos elevar todas as células físicas e extrafísicas ao seu mais alto estado de funcionamento. Pedindo a Jesus que abençoe, que nos ilumine nesse momento e esteja conosco. Enchendo de luz essa nossa água, que seja o nosso remédio. E assim, imbuídos de muita fé, nós vamos vibrando por todos aqueles que estão em sofrimento, do corpo e da alma. Vamos partilhando esse nosso momento de plenitude com todos os nossos irmãos. Vamos visualizando a Terra solta no espaço, os continentes, os polos, os oceanos. E vamos visualizando Jesus com a sua aura divina, iluminando o nosso planeta. Todos os países, seus governantes, todos os habitantes de todas as raças, credos, culturas e línguas, vivendo um só momento de união no amor, na fraternidade, na paz. Que a paz de Jesus, que não é deste mundo, desça sobre a terra e ilumine a cada lar, a cada hospital, a cada presídio, asilos, casas-lar, orfanatos, a todos, a cada ser no seu coração, vivificando a fé, a fraternidade e o amor. Senhor, fazei-nos instrumento da tua paz. Onde há ódio, levemos o amor. Onde há ofensa, levemos o perdão. Onde há discórdia, levemos união. Onde houver dúvida, levemos a fé. Onde houver erro, levemos a verdade. Onde houver desespero, levemos a esperança. Onde houver tristeza, levemos a alegria. Onde houver trevas, levemos a luz. Ó Mestre querido, fazei que procuremos mais consolar que ser consolados, compreender que ser compreendidos, amar que ser amados, pois dando, receberemos, perdoando, seremos perdoados, e morrendo, viveremos para a vida eterna. Senhor, fazei-nos um instrumento da tua paz. Que assim seja. Obrigado, Marina. Muito bem, amigos. Mais uma vez, muito obrigado pela presença de todos, de todas.